sempre fazer isso, como eu disse para vocês, especialmente às quartas-feiras, né? A gente começa essa proposta mais teórica, normalmente conteúdo novo na terça, e aí na quarta a gente vê se a gente realmente está compreendendo, né, a partir da resolução de questões. Eu acho que é uma coisa bacana para ajudar aí a fixar o conteúdo. Mas vocês vão me dando feedback, né, se é uma metodologia boa ou não, tá bom? Então, essa primeira questão seria para a gente marcar a alternativa errada, né? Ele está pedindo aí qual é a incorreta. E a letra A diz: do ponto de vista constitucional, o direito ambiental é antropocêntrico, ou seja, o homem é a razão da tutela do meio ambiente. Eu vou aproveitar essa questão para já inserir aqui um conteúdo que a gente não viu e que é a proposta que a gente veja daqui a pouquinho, né, ao longo dessa aula de hoje. Mas só para que a gente possa compreender, o direito ambiental, ele tem matrizes filosóficas, bases epistemológicas. O que é isso? Seria o conjunto de valores, né, que orientam esse ramo do direito. Então, nós podemos adotar uma proposta interpretativa, hermenêutica, antropocêntrica ou biocêntrica, né? Essas seriam as duas vertentes, as duas matrizes filosóficas do direito ambiental, que basicamente seriam as duas formas de nós trabalharmos, de nós interpretarmos esse conjunto de legislações, de princípios, de doutrinas. Quando você adota uma matriz antropocêntrica, você está colocando o sujeito humano no centro de todas as coisas. Ou seja, o meio ambiente, especialmente o meio ambiente natural, ele existe para a garantia da vida humana. Se a gente se preocupa em preservar os recursos naturais, né, em cuidar da vida não humana, se a gente se preocupa com a qualidade do ar, da água, não é por outra razão, não é por achar que esses elementos têm importância em si mesmos, de forma alguma, mas é por considerar que o cuidado com esses elementos vai garantir uma melhor qualidade de vida para o sujeito humano. Então, tudo acaba tendo como finalidade, por mais que, por exemplo, eu esteja lidando com uma lei que proíbe crimes contra animais não humanos, eu estou proibindo maus tratos aos animais, mas a minha razão de tutelar, de proteger essa realidade é a finalidade de proteção da vida humana, é a garantia da dignidade humana. Então, essa é a perspectiva antropocêntrica do direito ambiental. Nós também temos uma outra matriz filosófica, uma outra base epistemológica que a gente chama de biocêntrica, que como o próprio nome está dizendo, né, aí etimologicamente, bio, vida, é a vida que está no centro de todas as coisas. Então, nós não colocamos a vida do sujeito humano num pedestal, numa posição de superioridade com relação às outras formas de vida. Nós compreendemos que todos os elementos que compõem a biota, que compõem essa grande teia que é o planeta, são igualmente relevantes, porque a ausência de qualquer um deles, né, pode nos trazer graves prejuízos dentro dessa questão da crise ambiental. Então, se a gente for ver na doutrina, né, nós vamos ter na nossa principal legislação, eu chamo de principal do ponto de vista histórico, porque inaugura uma primeira política pública sobre proteção ambiental no Brasil, que é a Política Nacional do Meio Ambiente. A Política Nacional do Meio Ambiente, ela foi um tanto quanto esquizofrênica, né? Ela ficou ali meio que maluquete, porque ela, ao mesmo tempo, adotou a concepção biocêntrica e antropocêntrica, né? Porque o ideal é que a gente pudesse adotar uma dessas bases epistemológicas para assim construir toda a política pública, todo o ordenamento em torno da proposta adotada. Só que a nossa Política Nacional do Meio Ambiente, ela definiu um conceito para meio ambiente que é biocêntrico, e definiu como principal objetivo da legislação um objetivo que é antropocêntrico. Então, é por isso, pessoal, que, via de regra, questões de concurso, né, atenção, concurseiros e concurseiras de plantão, se alguém vier te cobrar algo nesse sentido, e não é raro, é possível, né, que essa cobrança aconteça, você vai adotar o posicionamento doutrinário do José Afonso da Silva, porque ele é o mais aceito, ele é o que aparece
quando a gente vai ter as ADIs no STF, ele é o que sustenta a posição doutrinária do Celso Pacheco Fiorilo e do Edson Milaré, que são referências, né, dentro da doutrina do direito ambiental. E aí, qual é a proposta do José Afonso da Silva? A proposta do José Afonso da Silva é de que o direito ambiental brasileiro, ele está apoiado em uma base filosófica, em uma base epistemológica de antropocentrismo mitigado. Então, em outras palavras, é uma proposta antropocêntrica relativizada. Ou seja, de fato, é inegável que o nosso direito ambiental ele tem uma base antropocêntrica. O que a gente vai estar tentando garantir a todo tempo é a dignidade da pessoa humana. Porém, a gente não deixa de reconhecer que, embora a gente esteja tentando promover essa dignidade da pessoa humana, nós reconhecemos que as outras formas de vida, os outros elementos da biota, eles também são de suma importância para a qualidade da própria existência da vida no planeta. Então, a base ela é antropocêntrica, mas não é aquele antropocentrismo que desconsidera por absoluto a importância de qualquer outra forma de vida. Não, o sujeito humano está realmente numa posição de destaque, né, de superioridade, porém reconhecendo a importância e o relevo dessas outras formas de vida para o equilíbrio sistêmico. Então, se a resposta fosse bem técnica, né, a letra A poderia até a gente ficar ali na dúvida, né, questão de concurso, às vezes a gente não tem a alternativa ideal, então a gente vai naquela que é a mais provável, né, de ser considerada correta. Como aqui ele está pedindo a incorreta, se eu fosse a concurseira, eu ia deixar uma bolinha aqui do lado da letra A, pensando que talvez fosse uma casca de banana, porque a resposta ideal não é somente afirmar que o direito ambiental brasileiro é antropocêntrico, né? Mas é de um antropocentrismo mitigado. Mas, de toda forma, nós reconhecemos que a base é antropocêntrica. Então, a letra A, vamos dizer que a gente está na dúvida. Ele diz, do ponto de vista constitucional, o direito ambiental é antropocêntrico, ou seja, o homem é a razão da tutela do meio ambiente. Sim, promover a dignidade da pessoa humana é a razão da tutela do meio ambiente. Vamos aqui para a letra B. O meio ambiente é bem de uso comum do povo. Pronto, aqui eu não tenho nenhuma dúvida, porque eu sei que lá no artigo 225 da Constituição Federal, essa é uma expressão que está exatamente com essas mesmíssimas palavras lá no artigo, né? O direito ambiental é bem de uso comum do povo, a gente está falando de um direito difuso, de um direito de terceira geração. Então, letra B está correta. Letra C. O direito de propriedade, ele é limitado. Sim, a gente chama isso, né, de função social da propriedade. Sendo que, em relação ao meio ambiente, ele é limitado em razão da função socioambiental. Exatamente, né? A propriedade tem que cumprir com a sua função social e com a sua função ambiental. A gente precisa respeitar todos aqueles princípios da prevenção, da proteção, da precaução, os princípios do direito urbanístico, né, que são um braço do direito ambiental, para a garantia da qualidade de vida na cidade. Então, por mais que essa propriedade seja minha, em se tratando, por exemplo, da propriedade urbana, eu estou sujeita a ser desapropriada, né, se ela não cumpre com a sua função socioambiental. Então, a letra C também está correta. Letra D. Tanto por força da própria Constituição Federal, está lá nos artigos 182, 183, né, que tratam da nossa política urbana, como também consolidado na nossa doutrina. Letra D. Recursos ambientais e recursos naturais são terminologias sinônimas que designam os elementos da natureza. Aí, de fato, a gente tem um erro grave e é por isso que a letra D é a que a gente vai considerar realmente como equivocada. Que ao contrário da letra A, né, que ela está correta, ela só não está completa, né? Porque o ideal seria chamar de antropocentrismo mitigado, né? Mas aqui na letra D a gente de fato tem um erro grave, um erro crasso, que é confundir, dizer que é a mesma coisa o recurso ambiental e o recurso natural.
Então, quando a gente está tratando de recurso natural, por isso que é bom resolver questão, que a gente não tinha falado sobre isso ontem, né? Então, muitas vezes eu aproveito aqui o espaço das questões para a gente debulhar, né? Como diz o Matuto, para a gente pegar aqueles conceitos que nem sempre dá para tratar tudo na hora da aula, então as questões nos ajudam nisso, né? Recurso natural é aquele que compõe o meio ambiente natural. A gente está falando de água, de solo, de vegetação, são recursos naturais. E os recursos ambientais, além de envolverem, né, esses recursos naturais, esses que são próprios do meio ambiente natural, eles envolvem também os recursos culturais, né? Como a gente já viu, o meio ambiente não se resume apenas à sua dimensão natural, né? Mas o meio ambiente, ele também abarca, por exemplo, o meio ambiente artificial, o meio ambiente da cultura. Então, por exemplo, um monumento, né? Um tótem, até uma manifestação cultural imaterial, um tipo de dança, tudo isso é recurso cultural, então está dentro dos recursos ambientais. Então, por isso, não é sinônimo. Tranquilo, gente? Essa primeira questão, letra D de dado. Algum comentário, alguma dúvida? Segue o baile. Segunda questão. Quanto à sustentabilidade, para tu botar C no certo, E no errado e depois marcar a sequência correta. Só são duas proposições, né? E aí ele coloca na primeira. Sustentabilidade ambiental e ecológica é a manutenção do meio ambiente do planeta Terra, mantendo a qualidade de vida e os ecossistemas em harmonia com as pessoas. Perfeito, né? Quando a gente está falando da dimensão ecológica, ambiental, a gente está falando sobre essa harmonia entre os ecossistemas, né? A garantia aí de um perfeito ou mais possível perfeito, mais próximo possível de um equilíbrio, né? De uma vida de harmonia entre sujeitos humanos e não humanos e os recursos naturais. Segunda, a sustentabilidade nas empresas pode estar ligada à sustentabilidade econômica, que é alcançada através de um modelo de gestão sustentável, ou seja, um modo que incentiva processos que permitam a recuperação do capital financeiro, humano e natural da empresa. Sim, né? Aquelas dimensões básicas da sustentabilidade que até no semestre passado nós estudamos, que são justamente as 3 dimensões com as quais o Poder Judiciário no Brasil ele está comprometido para realizar essa gestão sustentável, né, do próprio Poder Judiciário. São as dimensões ambiental, econômica e social. Então, a gente tem aí que tanto a primeira quanto a segunda afirmativa, elas são corretas, né, elas estão certas. Por isso, mais uma vez, aí no D de Deus. Dúvidas, comentários? Terceira, sobre sustentabilidade organizacional, considere as seguintes alternativas. A sustentabilidade é um paradigma que visa integrar, né, a economia, o ambiente e a sociedade? Sim, né? Nós sabemos que a sustentabilidade ela é multidimensional. Existe a dimensão cultural, política, econômica, espiritual, psicológica, se fala sobre tantas dimensões que seria até difícil enumerá-las. No entanto, a base epistemológica desse conceito está nessas 3 dimensões, né? Por isso que a gente fala bastante no economicamente viável, no ambientalmente correto, no socialmente justo, né? E para que eu tenha esse socialmente justo, eu preciso de uma economia que é viável, que é sustentada e sustentável. Então, o item 1, correto. Sustentabilidade indica que a preocupação das empresas deve ir além da produção e da geração de dividendos, né, de recursos econômicos, devendo se debruçar sobre questões que proporcionem o bem-estar dos seus empregados, é a dimensão social, né, da sustentabilidade, é o emprego digno, é o trabalho decente, associadas à preocupação com a comunidade da qual fazem parte esses mesmos empregados, que é justamente a ideia da responsabilidade socioambiental. Então, correto também, exatamente. 3. Na prática, o modelo e o paradigma da sustentabilidade tradicional tem servido ao consumo externo e aos discursos coberturas sobre as reais finalidades das ações para a sustentabilidade. Então, aqui é uma crítica
que a gente até comentou ontem, né? Eu até usei aí de um certo misticismo, né, de uma metáfora espiritual para que a gente perceba isso. Então, nem tudo aquilo que reluz é ouro, nem tudo aquilo que diz que é sustentável, de fato, está ligado à sustentabilidade. Então, muitas vezes, essa sustentabilidade tradicional, ela só está servindo como marca, como propaganda, como fetiche, como marketing, para que a gente continue dentro de um processo insustentável de produção, né, de consumo, que não representa realmente a realidade daquilo a que o conceito se propõe. Na perspectiva de uma crítica ao modelo tradicional de sustentabilidade, o objetivo de um ambiente organizacional externo e interno sustentável é que as pessoas sejam consideradas o alvo principal da garantia de uma vida saudável, tanto econômica e politicamente, quanto do ponto de vista de saúde física e emocional. Então, corretíssimo, né? E tem um livro que eu muito recomendo para vocês, de um ganhador do Prêmio Nobel, né? É o Amartya Sen, né? A ideia de justiça é muito bom, né? E o prêmio pelo qual ele ganhou, aliás, e o livro pelo qual ele ganhou o prêmio, né, sobre desenvolvimento, é fundamental, né, para que a gente compreenda o direito como algo absolutamente cruel e desnecessário se não for para promover realmente a qualidade de vida das pessoas, né? E aí, quando ele trata sobre essa ideia do desenvolvimento, uma sociedade verdadeiramente desenvolvida, ela não pode estar sendo avaliada apenas do ponto de vista da sua riqueza, mas da possibilidade de distribuir de forma equânime essa riqueza. Então, os índices de que vão garantir se esse desenvolvimento ele existe ou não, são acesso à educação, saúde, né, cultura, saúde mental, saúde física, então, liberdade de consciência e de crença, né, desenvolvimento espiritual, tudo isso vai entrar na questão. Bem bacana aí, né, para quem não conhece Amartya Sen, é uma leitura muito importante, aqueles que desejam seguir na vida acadêmica, certamente vocês lerão dentro dos programas de mestrado em Direito aí Brasil afora. Então, como todas essas afirmativas, né, elas traziam verdades, então a gente vai marcar a letra E, dizendo que 1, 2, 3 e 4, elas são verdadeiras. Comentários, reflexões sobre esta. Vou colocar aqui, viu, Valdemira? Vim aqui para o chat para ver se vocês tinham falado alguma coisa. É o Amartya Sen. Muito bem. Vamos seguir, né? Quarta questão. A educação para o desenvolvimento sustentável permite a todo ser humano adquirir conhecimento, habilidades, atitudes, valores necessários para formar um futuro sustentável. A escala e a diversidade de seus recursos naturais fazem do Brasil um país de importância chave em termos de preservação ambiental e desenvolvimento sustentável, de fato, né? Até a gente tem aqui, eu estava assistindo ontem, estou fazendo um curso da PUC Rio Grande do Sul sobre educação e tal, e ontem uma das aulas foi com a Malala, né, aquela ativista de educação e tudo mais, sofreu aquele atentado, vocês devem lembrar dela, né? E ela falava justamente que o Brasil foi um dos países que ela escolheu, né, um dos 8 países que ela escolheu do mundo para investir, né, para trazer a fundação dela, a Fundação Malala, para promoção de educação para meninas, né, ela tem muito essa preocupação de que meninas e mulheres tenham acesso à educação formal, e ela colocou exatamente isso, né, a explicação de que o Brasil é um espaço extremamente importante, estratégico, né, para que ações como essas aconteçam, pela nossa riqueza ambiental, de recursos naturais, também pela riqueza dos nossos recursos ambientais, né, quando a gente soma a esses recursos naturais todos os nossos elementos culturais. A sustentabilidade é aquela que consegue manter o equilíbrio entre a preservação do meio ambiente e o desenvolvimento econômico de um país. A respeito da sustentabilidade, a gente vai marcar, então, a alternativa que está errada, né? Ele está pedindo aí a incorreta.
Acesso à água potável não é uma realidade em todos os territórios brasileiros. Promover o acesso à água para toda a população deve ser uma prioridade de uma política de desenvolvimento sustentável, e isso deve ser feito pelo gerenciamento inteligente desse recurso, que só vai acontecer pelo fortalecimento, né, da educação, da conscientização para a gestão dos recursos de água doce. Com certeza, né, gente? Corretíssimo, por isso que a gente não vai marcar a letra A. É claro que para uma gestão adequada dos recursos, a gente precisa, naturais, a gente precisa passar por uma educação para a sustentabilidade ou educação ambiental, a terminologia que você considerar mais adequada depois que a gente estudar esse conteúdo. E isso por uma questão muito óbvia, né? Quem está alienado do processo da crise ambiental não tem noção do risco que esse recurso corre de escassez. É por isso que lava a calçada, né, jorrando aí água para todo canto, deixa a torneira ligada e não está nem aí, porque não tem uma consciência que só vai ser criada, ou que tem uma possibilidade melhor de ser criada através do espaço da educação, formal e não formal. B. O planeta Terra encontra-se diante de crises climáticas, alimentares, energéticas. Para a busca de soluções à continuidade do desenvolvimento econômico e preservação dos recursos naturais, é imprescindível um fortalecimento das ciências e tecnologias sustentáveis. É do que a gente conversava sobre na aula de ontem, né? Nem toda ciência, nem todo conhecimento científico, nem toda tecnologia, ela vai nos trazer progresso, crescimento, melhoria da qualidade de vida, né? É preciso que haja um comprometimento, um fortalecimento da sustentabilidade no campo das ciências, né? Da produção de tecnologias que de fato estejam comprometidas, né, com a solução dessa crise ambiental em que a gente está inserido. Então, a letra B também está certa. Letra C. A biodiversidade é o conjunto de todos os seres vivos existentes no planeta. Sua preservação é fundamental para reduzir pobreza, para promover o desenvolvimento sustentável, porque vai garantir o fornecimento de produtos básicos à subsistência dos seres vivos. Olha aí, uma resposta que está correta e que é profundamente antropocêntrica. Por que é que a gente está preocupado, então, em preservar todas as formas de vida? Opa, porque elas podem ser úteis, né? Elas podem servir aí de base para a produção de produtos, de alimentos, de recursos que possam melhorar a qualidade de vida do sujeito humano. Então, tá errado? Não, é verdade. Só que é uma perspectiva antropocêntrica, né? Se a gente não justificasse isso numa finalidade meramente humana, né? Mas se a gente dissesse que é relevante para o equilíbrio sistêmico, etc., estaria correto também, mas aí seria numa proposta biocêntrica. Letra D. Garantir o desenvolvimento sustentável, juntamente com a preservação do meio ambiente e do crescimento econômico, é um dever do governo, com certeza, né? Que deve editar leis que proíbam e punam aqueles que degradam o meio ambiente. Aí essas leis, gente, não são somente as leis que compõem aí o conjunto técnico legislativo do direito ambiental, né? Por exemplo, quando a gente proíbe condições de trabalho insalubre, né? Condições de trabalho que colocam em risco a vida do sujeito ou a sua dignidade, e a gente tem lei que proíbe isso, né? E a gente trata como algo que não pode ser realizado, a gente está dentro de uma perspectiva ambiental, né? É dever do governo promover esse tipo de legislação. Então, não somente no meio ambiente natural, quando a gente tem legislação que visa proteger o nosso patrimônio cultural e imaterial, isso também é direito ambiental, né? Então, logo, a participação da população se restringe à obediência legal. Então, eu já estou fazendo minha parte enquanto cidadão, enquanto cidadã, quando eu cumpro, então, essa legislação ambiental existente. E aí é que ferrou com a letra D, né? Porque nós temos um princípio no direito ambiental, que é chamado de princípio da gestão democrática, em que eu não posso ser tão excluído, né? Eu não posso confiar nas mãos desse governo, nessa representação ou pseudo-representação, e eles é que são os responsáveis, meu papel aqui é só cumprir as leis. É claro que não, né? Eu
devo ser um sujeito ativo nesse processo de disseminação de informações ambientais adequadas, né, de gestão dos recursos, independentemente disso estar previsto em lei ou não, é um dever de cidadania, né, e o direito ambiental convida que todos participem, né, então, audiências públicas, espaços educativos, de curso, de formação, para a melhoria da qualidade de vida do sujeito humano. Então, a letra D está errada porque restringiu aí, né, o dever do sujeito apenas ao cumprimento de legislações. Tranquilo? Muito bem, segue o baile. A respeito da conservação e preservação do meio ambiente, na Agenda 21, né, foi confeccionado e tal, julgue o item abaixo. No capítulo referente à promoção do desenvolvimento rural e agrícola sustentável, a Agenda 21 inclui área de conservação e reabilitação da terra. Para que a gente acerte essa questão, a gente precisa ter muita clareza sobre a diferença entre conservação e preservação, que vai aparecer bastante na nossa legislação, e que não são sinônimas, né? Às vezes as pessoas, quem é leigo, quem não tem acesso, né, ao direito ambiental, enquanto esse conhecimento técnico, científico, vai tratar de forma sinônima, conservar, preservar, a mesma coisa, de forma alguma. Tanto que a nossa legislação, ela vai propor alguns instrumentos que são preservacionistas, enquanto outros instrumentos serão conservacionistas. Qual é a grande diferença? Preservar é manter intocado, preservar é não utilizar, preservar é não explorar, preservar é procurar manter ali aquele espaço submetido a danos mínimos, a impactos mínimos. Então, por exemplo, quando você pega uma área, uma APP, né, e você sabe que aquele espaço ali não pode ser realizado de forma alguma, nenhuma atividade econômica, mesmo que seja usando tecnologia sustentável, manejo sustentável, é proibido, a lei diz que não pode. Essa é uma legislação, essa é um instrumento do direito ambiental de caráter preservacionista. A gente está tentando chegar ali ao nível mais próximo de zero de impactos ambientais. Completamente diferente de uma medida que é conservacionista, porque conservar é justamente utilizar, é poder retirar dali ganhos econômicos, né, ganhos para a vida do sujeito humano, porém com responsabilidade socioambiental. Então, eu vou explorar aqui, eu vou realizar aqui uma atividade de agricultura para a produção de alimentos, isso é importante para a economia, isso gera emprego, isso alimenta as pessoas. Só que essa forma como eu vou realizar esta atividade de agricultura, ela está pautada em técnicas, em manejo sustentável, e, portanto, não retira do solo, né, toda a sua fertilidade, toda a sua possibilidade. Então, existe ali uma utilização com responsabilidade socioambiental. E aí a gente vai ter inúmeros instrumentos na nossa legislação que serão utilizados dessa forma, né? A área de reserva legal, por exemplo, a gente pode ter ali um nível de exploração, só que respeitando-se, né, os limites do planeta, etc. e tal. Então, como aqui ele está dizendo que o desenvolvimento rural e agrícola inclui a conservação, está certo. Se no lugar de conservação, essa banca de concurso, né, que eu não sei mais qual foi o concurso, esqueci de salvar aí, desculpa, de onde foi que saíram essas questões. Mas se essa banca de concurso não tivesse usado conservação e sim preservação, já tinha lascado, já tinha prejudicado, já ia estar errado, porque não tem como a gente fazer uma agricultura, né, e ao mesmo tempo preservar, né, porque a gente vai sim estar explorando. Mas como usou aí conservação, então está certinho. Beleza de Creuza? José Leite, me diz aí quais são as diferenças de conservação e preservação, ou é alguma outra que eu falei antes, que agora é só que eu vim no chat? Sim, pronto. Conservar é a atitude de explorar com respeito socioambiental. Conservar, quando a gente tem uma atitude conservacionista, a gente pode estar utilizando, né, os recursos naturais, os recursos ambientais, para ser mais ampla, né,
de acordo com os nossos princípios ambientais, da prevenção, da precaução, da responsabilidade. E preservar, né, o preservacionista é aquele que quer que mantenha intocado. Então, a gente não vai utilizar, a gente não vai explorar, porque a ideia é que fique preservado, ou seja, intocado. Não há ali uma atividade de exploração. Ou então, reduzir isso ao mínimo possível. Deu para pegar agora? Estava travando, né, na hora da a internet e suas desvantagens. E aí, José Leite e todos nós aqui, meu povo, vocês se toquem nisso. Porque vocês sabem como é esse povo. E aí, claro, né? A galera que vai fazer concurso também, que vai ter que se submeter a esse tipo de questão. Você sabe como esse povo é ruim, viu? Deus me perdoe. Ruim no sentido de que casca de banana é só o que aparece, né? Então, essa coisa de usar conservação e preservação para tentar confundir o candidato acontece bastante. Então, já tenta aí, né, memorizar, já relaciona a agricultura com a conservação, que aí você já vai saber, opa, a agricultura é uma atividade, eu vou estar explorando o recurso, então já sei que conservar a gente pode usar, né, só que não vai usar de forma desordenada, respeitando ali as técnicas de manejo sustentável. E preservar é manter ali o máximo possível, né, dentro de uma exploração que se aproxime do zero. Questão 6. Oi. A Diga gente aí. pode também lembrar que preservação pode ser aquela parte assim de uma mata que está preservada, que a gente não pode utilizar. Então, fica assim, acho que o meu mais fácil da gente memorizar, né? Ótimo, com certeza, exatamente. Quando a gente for estudar o Código Florestal e a gente separar, né, as APPs das áreas de reserva legal, isso vai ficar bem, bem claro, justamente nesse sentido que você está colocando, né, Laiane? Porque numa APP, pronto, tem que preservar, isso aqui não pode ser usado. Na reserva legal, opa, a gente pode usar, né, uma determinada porcentagem vai ficar sendo preservada, mas a maior parte vai poder ser conservada, ou seja, a gente usa, mas com parcimônia, né, com os cuidados necessários. Vamos lá, 6. A ideia de uma agricultura sustentável revela, antes de tudo, a crescente insatisfação com o status quo da agricultura moderna. Indica o desejo social dos sistemas produtivos que simultaneamente conservem os recursos naturais e forneçam produtos mais saudáveis, sem comprometer os níveis tecnológicos já alcançados de segurança alimentar. Resulta de emergentes pressões sociais por uma agricultura que não prejudique o meio ambiente e a saúde. É um trechinho desse livro, pessoal. E aí, se vocês quiserem até salvar o nome desse autor, José L. da Veiga, principalmente aqueles que tenham interesse na vida acadêmica, né? Nos programas de mestrado, nos programas de doutorado, que trabalham com a sustentabilidade, o José L. da Veiga costuma ser uma indicação indispensável, né? Até ontem mesmo eu estava conversando com Magda, uma ex-aluna aqui da casa, né, que já se formou, está tentando agora a seleção de mestrado, e ela veio me pedir um auxílio, né, e tal, já passou por todas as fases, está indo agora para a última, para a entrevista, e ela, Fran, mulher, me diz aí o nome dos autores que eu, né, deveria lembrar, citar e tal, e aí José L. da Veiga é esse tipo de gente que nós não podemos deixar para trás, ele trabalha com a ideia de indicadores de sustentabilidade, porque é muito difícil, né? Não sei se vocês concordam comigo, têm essa mesma percepção, mas sustentabilidade acaba sendo um conceito um tanto quanto abstrato, né? Essa ideia de qualidade de vida, né? O que é qualidade, né? E em quantas dimensões eu posso mensurar? Como que eu vou saber se um sujeito tem mais qualidade de vida do que o outro? Sem levar em consideração, obviamente, apenas o acesso ao consumo, mas outras questões, né? E aí o José L. da Veiga, ele pensa sobre isso, né? Ele cria indicadores de sustentabilidade, ou seja, técnica para que a gente possa aplicar e perceber o nível de sustentabilidade que aquela empresa, que aquela sociedade, que aquela gestão pública conseguiu atingir. Então, por isso que ele é bem importante. Beleza. Considerando que o texto acima apresenta o marco conceitual da agricultura sustentável, né, que é um dos temas centrais na construção da Agenda 21 brasileira, está de novo agora, né, na Agenda 2030 da ONU, que o Brasil também se comprometeu a seguir.
A sustentabilidade da agricultura reside centralmente. Gente, me permita a piada, o Brasil só parece aquele tipo de gente que diz assim: olha, não me perdoa, né? Nunca mais eu faço isso, agora eu vou me emendar, agora eu vou, né, assumindo todas essas agendas, tudo que é de agenda ambiental, tudo que é de projeto da ONU, você pode ir atrás que o Brasil está no meio. Agora, cumprir que é bom, né? Que é outra questão. A sustentabilidade da agricultura reside centralmente na simples substituição de algumas práticas agrícolas, como a substituição dos fertilizantes químicos pela fixação biológica de nitrogênio nas lavouras de cana-de-açúcar. Só por essa palavra simplesmente, né, a gente já poderia desconfiar, aliás, simples, né, a sustentabilidade reside na simples substituição. Ai, como eu tenho horror, né, de quem às vezes a gente está debatendo um assunto super complexo, né, corrupção no Brasil, falta de acesso à educação, enfim, problemas graves, problemas sérios. E aí a pessoa, isso aí é só, ou seja, é simplesmente fazer isso que se resolve. Para problemas complexos, as soluções possivelmente também serão complexas. Então, a gente não pode dizer que uma agricultura ela é sustentável simplesmente porque a gente tirou ali os pesticidas, né, os agrotóxicos, e a gente substituiu por fertilizante de nitrogênio e tudo mais. Não é tão simples assim, né? Aí a gente estaria priorizando apenas essa dimensão ambiental, né, sem levar em consideração os aspectos econômicos. Lembra que para ser sustentável, economicamente viável, socialmente justo, ambientalmente correto, pelo menos 3 pilares precisam ser atendidos. Então, normalmente, algo que envolva sustentabilidade dificilmente será simples. Por isso que está errado, né? Que adiantou você substituir aí os agrotóxicos por esse fertilizante químico e tudo mais, e na realidade da tua realidade aqui ambiental, esse tipo de substituição não pode acontecer, porque é um solo mais pedregoso, ou então do que adiantou fazer isso se o valor do produto vai encarecer demais e ele se torna economicamente inviável? Do que adianta fazer isso se o valor do produto não chega a ser economicamente inviável, porque a classe média vai conseguir ter acesso a ele, porém uma grande quantidade de pessoas ainda vai ficar inacessível a esse produto por conta do seu valor. Então, ele não é socialmente justo. Então, nisso que a gente precisa pensar, pelo menos, né, nesses 3 pilares. Por isso que está errado. Beleza? Penúltima, o conceito de desenvolvimento sustentável, como está lá no relatório Brundtland, né, de 87, predica que o modelo ecologicamente sustentável não se compatibiliza com o desenvolvimento econômico. Isso aqui eu já saio correndo, porque isso aqui é a típica visão economicista, é o que a gente está vivendo no nosso direito ambiental, foi extremamente criticado, né, pelos ambientalistas. Falas como essas vieram do próprio ministro do Meio Ambiente há pouquíssimo tempo atrás, né, essa ideia de que essa ideia de proteger, de ter um modelo ecologicamente sustentável vai prejudicar o crescimento econômico, vai prejudicar o desenvolvimento econômico. Isso aqui é uma falácia, né, que precisa ser duramente combatida, porque é uma falácia amplamente divulgada, às vezes está na boca dos nossos próprios gestores, dando mau exemplo à sociedade. Então, a sustentabilidade, ela não, né, pela milionésima vez, a sustentabilidade não está contra o crescimento econômico. A sustentabilidade deseja o crescimento econômico. Só que esse crescimento econômico tem que garantir que haverá desenvolvimento, não é simplesmente crescer, é crescer para desenvolver. E esse modelo de desenvolvimento também não é simplesmente um desenvolvimento qualquer, é um desenvolvimento que prioriza esse cuidado com os recursos ambientais para as atuais e para as futuras gerações. Então, isso é sustentabilidade. Letra A, errada. Os recursos naturais são finitos, certeza, né? E toda forma de desenvolvimento que utilize esses insumos deve ser tida como deletéria.
Aí a gente se lasca, né? Porque se a gente... os recursos ambientais, eles são finitos, né? A água é finita, o petróleo é finito, então o que a gente precisa fazer é condenar todas essas empresas, toda essa exploração, volta todo mundo para as cavernas, vamos se vestir com pele de... Não é isso também, né? Então, a letra B, a letra A é o 8, a letra B é o 80. Então, nem tanto ao céu, nem tanto ao chão. Não se trata disso, né? Os recursos são finitos e a gente vai conservá-los, né? A ideia não é somente preservá-los. Letra C. O desenvolvimento pressupõe degradação. Sim, é aquilo que a gente falou ontem, né? Vai acontecer impacto ambiental negativo, isso aí é fato. Mesmo que a gente estivesse dentro das caverninhas, a galera do Paleolítico já causava impactos ambientais negativos. O que a gente tem de novidade, que agravou e que está prejudicando, né, colocando a vida do sujeito humano em risco, é a velocidade com que esses impactos estão acontecendo, né? A pressão que a gente está exercendo sobre o planeta. Mas que o modelo de desenvolvimento vai gerar degradação, vai mesmo. Daí porque os países mais desenvolvidos devem ser taxados e a receita revertida para países que optaram por preservar sua biodiversidade. Gente, isso aqui até é defendido, viu? Por algumas pessoas, alguns acadêmicos, né? A ideia do protocolo de Kyoto, né, maior, aquela coisa dos créditos de carbono, tem muito a ver com isso, né? Eu tô comprando, aí tu preserva aí, tu cuida aí, tu conserva aí, que daqui eu vou continuar explorando, mas eu tô te pagando para tu não degradar, não poluir aí. Então, existem sérias críticas a isso, né? Nos parece que a responsabilidade socioambiental desses países fica por demais diminuta. Então, não é uma posição tão bem vista assim. Digamos que ela está ali num papel minoritário. Então, se fosse a concurseira, ia botar uma bolinha aí na letra C e ia dizer, essa daqui, dependendo de quem é a banca, pode ser que eles considerem que esteja errado. Embora seja algo que é aceito, que inclusive acontece, mas existem muitas críticas. Então, vamos seguir. Se deve adequar compulsoriamente a velocidade das mudanças tecnológicas à capacidade de absorção pelo ecossistema dos impactos correspondentes. Desenvolvimento sustentável não deve acontecer de forma compulsória, até porque não acontece, né, meu povo? É igual o menino da gente. Tenho certeza que uma Maria Clara dessa, se eu começar, se a educação dela for uma educação sem sentido, né, você é proibida porque você é proibida, e acabou se eu não quero e não, e pronto. E se fizer, eu dou um cascudo. Quando eu virar as minhas costas, quando eu não estiver presente, quando ela sentir que tem liberdade para isso, ela vai lá e faz, né? Por quê? Porque não se sabe o sentido da proibição. Então, o que não tem sentido não é absorvido, né? E essa é uma base da educação afetiva, né? Da pedagogia freiriana, aquela coisa toda, do Perissé, enfim, do Gadotti. Então, a educação tem que ter sentido. Por isso que ele está pedindo para a gente marcar a alternativa que corresponde à ideia de desenvolvimento sustentável que está no relatório Brundtland. O que está no relatório Brundtland é aquele conceito de que o desenvolvimento sustentável é a capacidade das gerações atuais satisfazerem as suas necessidades sem que isso comprometa as gerações futuras. E ninguém está dizendo que você vai ser obrigado, você vai ter que fazer isso. Muito pelo contrário. Por isso que o desenvolvimento sustentável pressupõe a educação para a sustentabilidade, para que as pessoas tenham esse conhecimento, se conscientizem da importância, deem um sentido a isso, e por isso que elas se realizam, não é porque são obrigadas. Então, letra D, babou com esse compulsoriamente, e a letra E, ela acabou utilizando o conceito ipsiliteris, está lá no relatório Brundtland, né? O que é desenvolvimento sustentável? É quando se deve satisfazer as necessidades as necessidades presentes sem comprometer a capacidade das gerações futuras de suprir suas próprias necessidades. É a ideia de solidariedade inter e intrageracional, sincrônica e diacrônica. E aí eu ia tirar a bolinha lá da C e ia marcar assim, sem medo de ser feliz, certa, segura que seria a resposta certa mesmo, né? Porque pegou ali realmente o próprio conceito do relatório Brundtland, que é o que estava aqui, ó, no enunciado da questão.
A gente precisa ter muito cuidado, viu, meu povo? Quem é concurseiro, concurseira, se você se considera ansioso, ansiosa, já vá pensando. E aí, não é com brincadeira, não, falando sinceramente mesmo, né? Na possibilidade de fazer terapia, na possibilidade de cultivar leituras que te ajudem, né? Num equilíbrio emocional, porque quanta gente competente, né? Quanta gente que tem competência, habilidade para conseguir fechar uma prova, e aí na ansiedade, né, acaba perdendo determinada questão, a leitura muito rápida, essa coisa muito acelerada, né, do nosso cotidiano, é áudio na velocidade 2, é centenas de coisas para fazer, isso pode te atrapalhar, né? Eu venho adotando hoje em dia uma técnica que eu aprendi há pouquíssimo tempo, é uma bobagem, né? Eu estou chamando de técnica, mas é um hábito, assim, bem simples. 10 minutos de silêncio pela manhã, logo ao acordar, 10 minutos de silêncio antes de dormir, né? Tentando esvaziar a mente, nada de som, nada de barulho, nada de música, nada de Netflix, nada de nada. Silenciar, porque nessa agitação, às vezes, a gente prejudica muito a nossa própria capacidade cognitiva. Então, como eu trabalho com juízo, né, meu instrumento de trabalho é minha capacidade de aprender, eu preciso muito me preocupar com isso. E aí eu vejo questões como essas, né, cada vez o povo usando mais de armadilhas cognitivas, e aí eu penso como é importante, né, a gente também pensar na nossa saúde emocional para dar tudo certo na hora de resolvê-las. A última questão que eu trouxe para vocês, meu povo, quem é das antigas, quem é de nós, tipo eu, né, 34 anos hoje na veia, conheceu demais, estudou em geografia, a teoria do Thomas Malthus, né, a teoria malthusiana, de que a gente passaria por um processo de escassez de alimentos, porque a população crescia, né, de forma exponencial, e a gente tinha o crescimento dos alimentos de forma geométrica, né, então ia chegar um momento em que a gente ia ter mais gente no planeta do que a capacidade desse planeta de nos alimentarmos, e aí essa teoria do Malthus, de vez em quando ela é ressuscitada por gente desinformada, né, que ainda quer acreditar que o problema da escassez de alimentos não é que nós não vamos ter problema de escassez de alimentos, né? Os relatórios da ONU, por exemplo, indicam que até 2050 é um ano muito crucial, né, para quem estuda sustentabilidade, a maioria das previsões apocalípticas, né, dos grandes problemas, realmente da gente dizer assim, a crise nos trouxe gravíssima possibilidade de continuidade da vida humana nesse planeta, a partir de 2050, né, se a gente continuar sendo relapso com essas questões ambientais. Todo dia eu rezo para eles estarem errados, ser só, né, enfim. Mas, tirando isso, o que eu queria dizer a questão do Malthus, né, não responde mais a esse problema. De fato, nós podemos ter problemas no futuro, especialmente a partir de 2050, com a escassez de alimentos, sim, né, de fato a gente pode estar exaurindo o solo, né, no planeta, e isso gerar uma dificuldade de produção de alimentos, sim, né, agora dizer que o que vai provocar, né, o que pode gerar, colocar em risco essa escassez de alimentos é o aumento populacional, isso não é verdade, né, gente? Mesmo que a gente continuasse com o ritmo, né, dos anos 20, 30, de 6, 7 filhos por casal, né, 10 filhos por casal, muito possivelmente não seria essa somente a razão do problema, porque se a gente olha para o nível de consumo, né, uma coisa que a gente vai estudar aqui chamada de pegada ecológica, cada um de nós deixa uma pegada nesse planeta, né? É o quanto você contribui para o exaurimento desses recursos, né? Então, a gente precisa calcular a pegada ecológica. Às vezes, um casal que tem um filho em 2021, esse filho, ele é responsável por um consumo que talvez nos anos de 1900, 1910 e 20, 1914, etc., corresponderia ao que 10 filhos consumiam, né? Porque nós inventamos, nós criamos muitas necessidades. E aí, não é simplesmente reduzindo a quantidade de filhos, investindo em políticas antinatalistas, etc., que nós resolvemos esse problema, né? O problema da gestão da escassez de alimentos, ela está muito ligada à desigualdade social, né? A concentração, tanto que nós temos dois graves problemas hoje. É o problema de inúmeras pessoas obesas,
e inúmeras pessoas morrendo de fome desnutridas no mesmo planeta, né? A quantidade de alimento que se produz hoje, ela alimentaria tranquilamente, né, todos nós e ainda sobraria. Mas como nós temos um gravíssimo problema de desigualdade, de concentração de renda, né, aí a gente tem toda essa questão aí. Então, acredito que essa questão 8 deve ter sido alguma questão de atualidades. E aí, como, né, de vez em quando alguns concursos vêm cobrando, trouxe para vocês. E aí ele pergunta, né, sobre o que é que se trata a teoria do Thomas Malthus. Eu não vou nem ler as outras alternativas, que eu já dei spoiler, né? Então, é a letra D. É sobre isso que a teoria trata, né? Sobre a redução ou a falta de alimentos devido ao crescimento geométrico desenfreado da população frente ao aumento aritmético da produção de alimentos. Então, essa teoria, ela já está superada, né, mas é interessante que a gente a conheça aqui dentro da disciplina, porque quem estuda sustentabilidade, em alguma medida, em algum momento, irá se deparar com ela, né? Sobre essa questão de alimentos, só para vocês terem noção, né? Uma pesquisa muito rápida, uma gulgada aqui que eu dei antes da gente, enquanto vocês estavam resolvendo aí as questões, eu lembrei que a gente ia falar sobre isso, encontrei essa informação aqui no Cielo, né? De que o Brasil é um dos países com maior desigualdade no mundo, né? A renda dos 10% mais ricos representa 28 vezes a renda dos 40% mais pobres. Então, é muita desigualdade, né? É uma disparidade imensa. E aqui a gente está falando só do nosso país, né? Imagine se a gente for comparar isso internacionalmente, né? Comparando países pobres e ricos. Sobre essa questão de alimentos também, eu vou deixar para vocês essa indicação aqui, ó, desse videozinho, são 2 minutos para vocês assistirem, beleza? É um videozinho da ONU, né, que não lembro se é uma secretária, enfim, é uma pessoa, uma representante da ONU, falando sobre essa problemática, né, dos alimentos, essa questão de escassez de alimentos. E aí, meu povo, eu sugiro que você, principalmente, meu irmão, minha irmã, né, você que tem essa pretensão aí do concurso, vá nesses materiais complementares, vá assistir esses vídeos, né, porque a gente não sabe o que vai cair, né, pode cair tudo, como um tema de redação. Eu nunca esqueço o concurso do TRE, né, em 2014, que trouxe como tema de redação a questão da saída dos Estados Unidos do Acordo de Paris. Meu povo, o povo fazia um concurso TRE, a galera estava esperando que ia ser algo ligado à democracia, à política, à corrupção, a qualquer coisa, mas foi o quê? Saída dos Estados Unidos do Acordo de Paris. Tinha gente, né, que não tinha capacidade de escrever uma linha. O bitolado mesmo, né, que está ali estudando só constitucional, administrativo, eleitoral, eu sei lá o que de acho que é isso. Então, nos mantermos atualizados e sobre essas discussões aqui que envolvem o nosso conteúdo é muito, 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 muito importante. E até para a nossa prática profissional mesmo da advocacia, né? A gente não sabe que tipo de problema que vai chegar para a gente propor alguma solução. Então, ter um imaginário amplo, né, ter acesso a conhecimento, não somente um monte de informação dispersa, é bem importante, é bem bacana. Então, sugiro sempre que vocês sigam aí os passos do Cleuso, né? José Cleuso é um ex-aluno nosso que está advogando, e Cleuso sempre quis advogar, né? Ele sempre dizia assim, concurso não é para mim, meu sonho é ser advogado. E aí, Cleuso é morto de estudioso, e uma pessoa comentando, não sei por que Cleuso estuda, eu vejo que Cleuso diz que estuda todo dia, tem que estudar no mínimo 2 horas por dia, até no domingo ele estuda, não vai nem fazer concurso, assim, é uma visão super ultrapassada da advocacia, né, a gente precisa estar com esse imaginário, né, muito bem construído, ledo engano achar que é só para o concurso, né, que nos exige essa rotina diária de estudos, e para quem dá aula, então, nem se fala. Maria Inaciária diz que gostou da metodologia, meu povo. Vocês gostaram? A gente mantém assim, é uma boa? Um dia a gente vê o conteúdo, né, no outro a gente resolve questão, o que é que vocês acham?
Pronto, pois fica combinado. Eu não vou começar o nosso conteúdo novo, né, sobre os conceitos de meio ambiente agora, porque já são 9h20 e eu vou levar minha mãe numa consulta médica agora às 10h30. Então, eu já ia pedir para vocês mesmo para a gente encerrar um pouquinho mais cedo, né? Eu sei que a nossa aula iria ali até 9h40, mas eu ainda vou ao Crato para pegá-la para trazer para Juazeiro. E aí eu vou combinar com vocês o seguinte, que na semana que vem, na terça, quando a gente se encontrar de novo, eu compenso aí esses 10 minutinhos que eu vou ficar devendo para vocês, pode ser? E aí, para vocês não ficarem sem tarefa de casa, leiam aquelas indicações que eu passei ontem, tá bom? E se vocês já quiserem ir pegando os slides que eu deixei hoje, né, sobre os conceitos do meio ambiente, dando uma lida, lá no cronograma de disciplina tem o capítulo do livro que vocês devem ler, então para quem já quiser ir se antecipando, porque terça-feira eu vou tirar só 15 minutinhos da aula para isso, tá bom? E a gente segue com o conteúdo, porque é uma parte mais simples e eu já adiantei muita coisa agora, a partir das questões que a gente resolveu. Beleza, meu povo? Pois tá bom. Vou tomar um café correndo e partir o pratinho de açúcar. Quem puder, reza aí uma Ave Maria por mim, né? Para que a gente tenha muita saúde e paz nesse novo ano de vida. Beijo. Até semana que vem, Deus quiser.